Raios, trovões e um terremoto desabando uma torre que está sobre uma ilha, a ilha de Creta. E a torre é do rei Minos. Muito bem-vindo, eu sou a Sara. Aqui estamos com a próxima carta da releitura do tarô mitológico dos 22 arcanos maiores. E o arcano da torre chega para nos contar algo que o louco, o caminhante, já encontrou com o arcano do diabo, a carta anterior. Bem, aqui na história, o deus Poseidon, deus dos mares, se levanta revoltado porque havia feito um trato com o rei Minos, o rei de Creta, que foi descumprido. Ele havia prometido um grande touro branco para Poseidon como um sacrifício, em troca da grande riqueza que Poseidon favoreceu ele nesse lugar. Mas ele se arrependeu e resolveu não entregar não dar a parte dele, no contrato. E aí Poseidon ficou sabendo e criou uma trama com a ajuda da deusa Afrodite, que provocou a traição dessa esposa do rei Minos com o próprio touro, o que traz para a história o Minotauro, que era cabeça de touro e corpo de homem. E isso acaba se tornando um grande segredo, dessa família. Rei Minos construiu um labirinto e no centro, aqui o livro diz, no coração desse labirinto, ele deixa o Minotauro, E dessa forma, seria o próprio castigo, desse reino. Enquanto o labirinto está de pé, Minotauro está lá, o reino não frutifica mais, não vai decaindo e vai perdendo, se desintegrando. E numa tentativa de resolução dessa situação do reino, Teseu, filho de Poseidon, e Ariadne, filha do rei Minos, tramam uma forma de matar, Minotauro. Eles conseguem entrar lá e matar. E no mesmo instante, porque é como resolvo esse segredo, Então foi a maneira que foi pensada para resolver o segredo e para que o reino pudesse voltar a crescer. Mas no exato instante que Minotauro é morto, Poseidon sente e levanta-se do mar para destruir toda essa estrutura da torre do reino. E de forma geral, quando a torre aparece numa leitura, a gente costuma dizer, que é algo que foi construído em bases frágeis, não foi bem estruturado, está prestes a ruir, Mas especialmente nesse deck, com essas referências mitológicas do mito aqui, do rei Minos, ele traz na sequência do arcano anterior, que era o arcano do diabo, lembra? Se você está seguindo a série, se não, para compreender a jornada do louco, tem essa sequência dos 22 arcanos, E nessa carta anterior, o arcano do diabo, ele encarcera os próprios instintos e aquilo que socialmente é recriminável, é pecaminoso, é feio, é visceral, que tem a ver com a sexualidade. Então, todos os segredos nesse sentido que se escondem do que é conveniente socialmente, para a diplomacia, para a criação das riquezas, para as relações, tudo isso é aprisionado com o arcano do diabo, escondido, mas ele guarda lá essas informações porque em algum momento virão à tona. E quando isso acontece, a gente tem na sequência, geralmente, a carta da torre, mostrando o que está por trás. E em geral são segredos, sim, bem, escondidinhos, assim, e que revelam, na verdade, a verdadeira libertação, do quanto somos humanos. Do quanto é possível que em algum momento coisas acontecem e que não são bonitas socialmente e que viram, às vezes a gente vê como os segredos, os segredos de família e tudo mais, mas quando isso não é tratado com devido respeito, escondido no coração de um labirinto,
em algum momento vem à tona. E aí tem o que a gente chama dessa desestruturação do velho, né? Então, é especialmente importante esses momentos de torre na nossa vida, porque o que se constrói depois, em geral, tem bases muito mais seguras e também muito mais livres, onde a gente ancora muito mais coragem, talvez, para sermos simplesmente seres humanos, né? Com todas as sombras e obscuridades e vergonhas e coisas que a gente tem, assim, socialmente, né? Todas essas máscaras, todas essas camadas que, num dado momento, se mostram falíveis, né? Mentirosas. E aí, eu brinco que nesse caso, o diabo estava só aguardando essa revelação. E não porque ele se diverte, mas porque ele precisa cumprir sua função. E a menos que o indivíduo seja absolutamente consciente de quem ele é, o que já sabemos não é possível nessa condição terrena, né? Porque existem as condições biológicas, né? A gente está aqui sob leis naturais, né? Sob uma ordem. Não é o reino espiritual aqui, né? É o reino manifesto, o reino físico. E assim, todas essas etapas e lições serão como degraus que vão trazendo mais consciência, um pouquinho mais de consciência. Inclusive, em geral, aprendemos, né? Elas vêm mais leves, assim. Vivenciamos os arcanos novamente, com certeza, mas em outro lugar, né? Com um pouco mais de sabedoria, de conhecimento. Mas, de forma geral, é o processo natural. Então, aqui, a torre é a libertação desse indivíduo que se mostrava perfeito, atrás de todas as suas máscaras sociais. Então, a torre é também a representação de um esconderijo, né? E que agora revela o oculto por trás, os segredos, e que também significa o grande passo para o próximo momento, para a próxima carta que virá. Ok? Então eu fico por aqui. Esse é o material de hoje. Abraço. Até.